Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, olha só, virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, o que vão dizer? O que eles vão dizer? Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Assente-se, por favor. Redobre a sua atenção por pelo menos 20 minutos, para depois você entender aquilo que Deus vai falar contigo. Meus irmãos, meus amados e queridos que aqui estão, sabemos que existe uma busca por paz e por segurança. Sim ou não? Existe uma busca por paz e segurança. Francisco Beltrão é uma cidade muito segura. É uma cidade que, das que eu morei, julgo dizer que a mais segura. Uma cidade muito tranquila. Mas eventos de roubo e algumas coisas ruins, ouve-se todo dia falar da nossa cidade. E o mundo está em busca de paz e de segurança. O mundo está buscando isso. Eu coloquei uma imagem, essa não está estourada, essa aqui dá para ver bem. Ali em cima nós temos o quê? O que nós temos? Pode interagir comigo. O que nós temos ali? Guerra. Embaixo nós temos crianças felizes, paz. E esse é um fator preocupante desse tempo, a busca por paz e por segurança. Quando nós olhamos para o mundo e as nações, nós vamos ver todos os governos procurando oferecer paz e segurança para as nações das quais desejam governar. E nós sabemos que o que mais nos preocupa no dia de hoje é ter paz. E as pessoas pagam caro por isso, em busca da paz, em busca da segurança. E hoje o Espírito Santo me levou a pensar sobre isso e avaliar algum material. Vou dizer, desde ontem, essa madrugada, depois que eu vim do aniversário da irmã Esther, eu fiquei até quase 2 da manhã, recebendo uma revelação de Deus para transmitir à igreja. E o que o Espírito Santo de Deus quer mostrar para essa igreja é que os tempos e as estações, elas precisam ser conhecidas da igreja do Senhor. Nós precisamos conhecer o que realmente é um tempo de paz e um tempo de felicidade e de alegria, mas também conhecer o que é um tempo de guerras, de rumores de guerra, de problemas e tantas coisas que o mundo nos traz. É uma sensação de insegurança quase que diária que nós sofremos. Mas eu e você que servimos ao Senhor, precisamos refletir que existe sim um lugar, existe uma posição, existe uma forma de nós nos mantermos seguros e com paz. Eu ouso perguntar nessa noite: quantos aqui desfrutam de paz? Levanta a mão. Tem bastante gente, todos praticamente. Quantos aqui desfrutam de segurança? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Agora observe o versículo que nós trazemos aqui. O apóstolo Paulo,
ele está escrevendo para os Tessalonicenses. E aqui ele está escrevendo para quem? Para os irmãos, amém? Para quem que ele está escrevendo? Para os ímpios? Não, para os irmãos. E ele deixa isso de forma muito clara no texto. Mas, ou contudo, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. É interessante que os crentes de Tessalônica conheciam o reino de Deus. Os crentes de Tessalônica conheciam os tempos. Ele disse: olha, irmãos, para vocês não necessita escrever. Isso aqui é algo que me chama a atenção. Se existe um padrão de igreja como exemplo para nós, é os irmãos de Tessalonicenses. Porque o pastor daquela igreja, ele está dizendo, conhecendo aquela igreja, que eles não precisavam que escrevesse para eles acerca disso, porque eles muito bem conheciam. E é interessante que ele está falando diretamente de tempos e estações, e nós entendemos claramente que o tempo Cronos, que é dito que é a ordem cronológica, que é o tempo do homem, obviamente que ele é o tempo de Deus também. E do grego, o kairos é o tempo divino, que também é tempo de Deus, mas divino. E eu poderia definir muito bem nesse versículo tempos e estações, porque aqui na conotação grega fica claramente sobre Cronos e Kairos. Mas vamos à frente, que não é disso que eu quero falar. Agora precisamos observar quando ele diz: não necessitais que escreva. Igreja madura. E ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, e aqui está no texto, olha só, o dia do Senhor. Que dia é esse? Qual é o dia do Senhor? Qual que é o dia do Senhor? O dia da vinda do Senhor? Isso? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que conhece Bíblia? O dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia que o nosso Senhor vai buscar a sua igreja. Será dia de angústia? Será, a Bíblia diz, o dia da angústia de Jacó. Existem algumas versões que diz dia da prova. Enfim, tem muitos nomes que são dados a esse dia. E é interessante que o texto que nós fizemos leitura, ele diz que esse dia virá como o ladrão. Olha aí, virá como o ladrão. É interessante que esse dia, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, ele vem como um ladrão. É Paulo que diz. E se ele vem como ladrão, ele não vem chutando porta, ele não vem tocando a mão na buzina. Você está entendendo a palavra? Amém? Ele não vem gritando, não. Ele vem discretamente. O ladrão vem discretamente e muitas vezes rouba sem a gente saber, rouba sem a gente notar. E o dia do Senhor virá como ladrão. Não vai fazer alarde, não vai chegar metendo o pé na porta. Por isso, o apóstolo, quando fala, ele ensina dizendo para a igreja que para eles não precisava falar, porque eles sabiam muito bem como que viria o dia do Senhor. E assim como a igreja de Tessalônica, nós como igreja do Senhor também precisamos conhecer tempos e estações. Nós precisamos nos dedicar a compreender como que as coisas estão indo, como que as coisas estão caminhando, para por fim sabermos então viver neste mundo servindo ao Senhor. Agora, uma pergunta que não cala, quando nós estamos falando que é necessário saber os tempos e as estações e entender quando será a volta de Cristo,
é aquilo que está na palavra, porque lá em Mateus diz que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus, nem o Filho sabe. E aí o pastor está dizendo que eu preciso entender de tempos e estações, mas é muito óbvio que quem serve ao Senhor tem base na palavra e tem material suficiente e sinais que antecedem a vinda de Cristo, que nos fornecem uma ideia daquilo que está acontecendo e do dia do Senhor que está por vir. Eu, como um curioso e estudante da Bíblia, eu vou passar algumas ideias aqui. Eu não vim aqui dizer qual é o dia que Jesus vai vir, porque eu já estou me antecedendo com 24 e 36 de Mateus, que diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas eu também esse ano, eu já vou dizendo para os irmãos que eu vou mudar alguma coisa, porque quando eu me ajoelhei ali, foi bem naquela cadeira, eu disse: Senhor, eu quero ser um profeta da verdade neste ano, e eu não quero ter medo de pregar a Tua palavra. Então eu vou anunciar Cristo e vou falar aquilo que Deus me der para pregar. E eu tenho certeza que se doer, a mesma dor que a palavra corta, ela também restaura, é remédio e faz nos tornar um crente melhor. Porque aquilo que não nos confronta, aquilo que nos conforta, não traz crescimento. Amém, igreja? E nós precisamos conhecer mais da vinda de Cristo. E é interessante quando nós olhamos para o versículo de número 3, que foi já lido aqui: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu quero dizer-lhes, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo já previa que haveria um tempo, que chegaria a hora em que a sociedade ia se achar garantida de que estava no caminho certo, com o pensamento concluído e com a convicção de que estavam fazendo tudo certo, ao ponto que o apóstolo diz: pois que quando disserem, no sentido de estarem seguros, no sentido de estarem convictos, no sentido de estarem tranquilos. O apóstolo diz: quando eles disserem, olha só, a paz e segurança, o mundo vai ficar tão enganado, preste atenção nisso aqui, o mundo vai ficar tão equivocado quanto à volta de Cristo, que vai achar-se seguro e em paz. E Paulo adverte: pois quando eles pensar, estamos com paz e segurança, porque o mundo, como eu já disse, eles vão achar que está tudo bem, porque vai haver, como os irmãos sabem, um governo do anticristo, que trará 3 anos e meio de muita paz, de muita segurança. Mas a Bíblia também nos mostra que depois disso haverá repentina tribulação, que será o tempo da tribulação. Agora, como nós somos pré-tribulacionistas, que eu já falei isso aqui, não vou aprofundar para não perder a ideia do texto, eu e você já não estaremos mais aqui. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Nós não faremos parte deste momento. Agora vejamos: quando disserem haverá paz e segurança, então serão pegos de surpresa, porque o texto que está na tela diz: é a hora que haverá repentina destruição. Eles vão ser enganados, infelizmente eles serão enganados. E é interessante que o apóstolo, ele vai utilizar-se das dores de parto para fazer um paralelo a este dia de Cristo, da volta do Senhor. E é interessante que já passou algum tempo que nós falamos da volta de Jesus, não faz muitos anos, mas meu avô, que era pastor, foi um grande ministro, pregador da palavra,
ele falou muito da volta de Jesus. Eu acompanhei algum material dele, não o conheci, porque ele faleceu antes de eu nascer. Minha avó pregava a palavra de Deus, meu pai prega a palavra de Deus, e você ouve muita gente pregar a palavra de Deus e dizer que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Mas é interessante que está acontecendo um aviso prévio da volta de Jesus, e muitos já não acreditam mais. Quantas mães nós temos aqui que já... Mães, quantas mães? Aqui temos bastante. Quando se sente a dor de parto, tem que correr para o hospital? Ou dá para esperar? Dá para esperar, não dá? Tem situação, a dor de parto ela é progressiva, ela é evolutiva. Quem sentiu dor de parto, vai para o hospital para se tornar seguro lá. Mas a cada 10 minutos da contração, sim ou não? É assim ou não é? Olha como Paulo está falando com clareza. Paulo não está dizendo que vai dar dor de parto e já vai parir, porque isso não acontece. Vai sentir as dores passam. Passa mais um tempo, tem dor de novo. Dependendo o físico da pessoa, tem dores de parto que levam 1 hora, tem contrações que levam 2 horas. E o que Paulo está querendo dizer? Que está acontecendo avisos prévios, é uma ordem evolutiva, não é algo que está acontecendo ou que vai acontecer repentinamente, não, é algo que vai progredindo. E eu e você precisamos entender que por mais que temos projetos para anos-luz da nossa vida, esses sinais que antecedem a volta de Cristo, eles estão acontecendo evolutivamente. As coisas estão indo de mal a pior, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Começa de forma evolutiva, mas se não correr para o hospital, vai parir o filho em qualquer lugar, tem que correr, porque vai nascer. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós, que é como uma gravidez, é algo real. A volta de Jesus, ela é real como essa pessoa que está do seu lado. Inclusive toca nela aí, vê se você sente alguma coisa. Deixa eu tocar em alguém aqui, ver se eu sinto. Tem alguém aqui? Tem. É assim, é. A volta de Jesus é assim. Tocou em alguém? Tem alguém aí do teu lado? A volta de Jesus é assim, vai acontecer. Que Deus nos ajude. Agora o que me chama a atenção, e eu estava pensando acerca disso, que em 1940, quem estudou um pouquinho de história sabe do que eu estou falando, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Quem aqui passou pela Segunda Guerra Mundial? Tem alguém? Pais e mães que passaram pela Segunda Guerra Mundial, daí tem bastante? 1940 tem? Tem ou não tem? Não tem? Pais de 1940, não tem? Ok. A Segunda Guerra Mundial matou 75 milhões de pessoas. Eu vou dizer de novo, a Segunda Guerra Mundial, em 1940, matou de 75 a 80 milhões de pessoas. É o que está hoje nos registros históricos. A partir daí, tirando as nações que foram o eixo da guerra, escute isso, 50 nações se uniram em 24 de outubro, se não me falha a memória, de 1945, para formar a Organização das Nações Unidas, a ONU. E essa Organização das Nações Unidas, elas foram criadas para quê? Para haver paz e o quê?
paz e segurança. Hoje conta-se com 193 países ligados à Organização Nacional que nós temos hoje de segurança, que é a ONU. E meus amados irmãos, a busca pela segurança e pela paz é algo que tem tirado o sono das lideranças mundiais, dos governos. Nós não temos ideia do patrimônio, posso assim dizer, do armamento. Nós temos irmãos aqui que estou vendo daqui que são soldados militares. Existe muita arma lá? Existe? Quantas armas aproximadamente tem só no destacamento aqui? 400 armas, se precisar hoje, dá para explodir parte da cidade com 400 armas, em um, vamos dizer, batalhão pequeno de uma pequena cidade. E os governos do mundo sabem que realmente é possível explodir o mundo, porque lá atrás, em 1940, lá atrás, 3% da população foi destruída. Crianças torturadas, idosos mortos, pessoas que perderam tudo. Quanto tempo faz que foi criada a ONU? 1940, que ano nós estamos? 2025. Quantos anos dá? 1945. Obrigado. A ONU foi criada em 1945. Para 2025, dá quanto tempo? 80 anos. Guarde esse número. 80 anos. Eu tenho aqui. Salmo 90 e 12. Não está no meu slide. O que diz lá? Salmo 90 e 12. A nossa vida, ela pode ser quanto tempo? Quanto? 70 anos. E aqueles que tiver mais robustez poderão a viver quanto? 80 anos. Captou a mensagem? Agora olha para esse versículo aqui. Olha só. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta. Quanto tempo dura uma geração? Quanto tempo? 80 anos. Quanto tempo a ONU está falando em paz e segurança? 1945, 2025, 80 anos. Agora, sabe o que é interessante em tudo isso que eu estou falando? É que a ONU determina que os países, cada ano, façam parte da diretoria dela, desses 193 países. E no ano de 2021, o México, o tão conhecido México, ele assume o governo das Nações Unidas para um pleito de 1 ano. Final de 2021 eles assumem na reunião cerimonial. E sabe o que é interessante?
o México cria uma estatueta, uma estátua de um leopardo, que eu trago a foto aqui. Essa imagem é o retrato do leopardo que o México levou e colocou na praça em São Francisco, nos Estados Unidos, onde fica a sede da ONU, para celebrar a estátua de uma entidade que é o salvaguardador das pessoas, e que essa figura é o leopardo guardador, trazendo paz e segurança. Quando essa estatueta foi colocada no final de 2021, lá na praça, onde fica a sede da ONU, as redes sociais bombaram, e os irmãos provavelmente acompanharam, porque eles disseram: a besta do Apocalipse foi colocada lá nos Estados Unidos. Escute, agora é interessante, Apocalipse 13, do 1 a 4, ele diz assim, eu não estou conseguindo achar o texto aqui, mas ele diz assim: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Eu vou até colocar a imagem aqui de novo, que você vai olhando para a imagem aqui. Daí você já vai vendo aqui o bicho, para você olhar para ele e já não fica com medo não, tá? Você é crente, amém? Tem medo desse bicho? Não, não tem, né? Olha, tá aí ele aí. Até porque ele não ficou lá. Porque pelo fato de ter bombado as redes sociais, ele foi rapidamente tirado. Agora não sabemos por quê. Nós não sabemos por quê, mas ele foi tirado. Inclusive, se você for olhar outras imagens na internet, você vai ver que perto da boca desse leopardo tem um globo terrestre, que é o olhar do leopardo para proteger o mundo e as nações que estão ligadas na ONU. Olha como a Bíblia é perfeita. Apocalipse 13, do 1 ao 4 diz assim, ó: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso e boca como boca de leão. Nós sabemos que toda imagem, ela revela uma entidade, sim ou não? Sim. As entidades espirituais, elas são materializadas nessas imagens. Nós sabemos também que o México é um dos maiores fabricantes de entidades, de ídolos. E os coitadinhos quiseram colocar uma imagem daquilo que certamente para eles tem alguma conexão com aquilo que já está na Bíblia. Eu não vim aqui garantir que esse aqui é o anticristo e a besta. Não, senhores, eu não vou aprofundar para esse lado, porque escatologia, ela é melindrosa. Mas o Espírito Santo de Deus tem me levado para este ano de 2025 para nós estudar a Bíblia. Eu não vou pregar todo domingo aqui para não enfadar você, mas nós vamos estudar a palavra. Porque este ano nós vamos nos revestir de autoridade de Deus, para nós esperarmos a volta de Cristo com sabedoria. Você pode dar um glória a Deus? E é interessante isso aqui, e eu gosto muito do que a palavra de Deus nos mostra. Eu gosto dos textos da Bíblia, e quando nós olhamos Lucas 21 e 29, a parábola escatológica de Jesus diz assim, ó: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Todos nós sabemos que a figueira é Israel, e no ano de 1948 tornou-se nação constituída, e nós sabemos que a geração está correndo. Olha só: olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira é Israel. Quem são as outras árvores?
outras nações. Quando já tem arrebentado, olha só, nós lemos esse texto aqui: vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que está perto já o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Foi isso que nós falamos aqui. E não passará esta geração até que tudo aconteça. Então o reino de Deus, ele está perto. O reino de Deus, ele está próximo. Aqui não está falando do dia do Senhor. Aqui o texto está falando do reino de Deus. O reino de Deus veio para quem? Para os seus discípulos. Captaram? Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. O dia do Senhor é para quem? O dia do Senhor é para todos nós, mas é para nos levar para os céus. Agora, o dia do Senhor não chegou. Agora o reino de Deus já está sobre nós. Então nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos atentar, porque estamos chegando sim no final de uma geração. E se correr como está nesta linha teológica, nós estamos nos aproximando do fim. E desde que começou a se falar em uma geração, começou a se contar o tempo de paz e de segurança. Porque não passará o quê? Essa o quê? Geração. Você pegou a palavra? Entendeu? Nós estamos no tempo do fim ou não estamos? Estamos nos aproximando da volta de Jesus. Quem aqui tem 80 anos? Quem aqui tem 80 anos? Tem uma irmã que tem, deve ser 82? 3? 1? 81. Tem alguém mais acima de 80 anos? A nossa veterana, quantos tem ela? 82? 2? 81, 82. Tem mais alguém acima? Por que não tem gente acima de 82 aqui, queridos? Porque 90 e 12 de Salmos. Alguns chegarão até 80. Passa disso, o que é? Enfado, canseira. Mas não tem mesmo ninguém acima de 80 mais aqui? Ei, você pegou a palavra? Por isso que eu mandei você colocar a mão na pessoa que está do teu lado. O reino de Deus está sobre nós e a volta de Cristo é iminente. Está havendo um silêncio aqui, porque isso aqui é de Deus. Deus está tratando conosco que o relógio de Deus está sendo contado. E nós precisamos entender a iminência da sua volta. Os cuidados da vida precisam ser revistos, observados. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, e a ONU completa em outubro seus 80 anos. Procurando paz e segurança. Deixa eu perguntar, existe paz e segurança nesse mundo? Não. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Queimadas e mais queimadas. O que aconteceu no nosso litoral? Recebi imagens de lá, diversas imagens e pedidos de oração. Famílias inteiras perderam tudo. Água. Quando não é água, é pólvora mesmo, é tiroteio, irmão Pop, que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a ONU não consegue impetrar sobre o mundo a paz e a segurança. Agora é interessante, desde o dia que se contou a geração, começou a se contar este reino de Deus que tem o seu término na terra em um tempo determinado, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Agora deixa eu lembrar vocês que são estudantes da Bíblia, do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei que vocês sabem, que diante das mazelas que os monarcas cometeram em Israel, ele se sobressai como um rei que adora ao Senhor, faz a limpeza do templo, abre as portas, e nós ouvimos muito pregar acerca disso. Instaura o culto ao Senhor, as ofertas ao Senhor, as libações. E Ezequias faz muita coisa que agrada ao Senhor, mas Ezequias peca num aspecto. Qual é o aspecto, queridos? Ele não ordena, ele não orienta a sua casa.
E por ele não orientar a sua casa, o profeta Isaías entra no palácio e profetiza: você vai morrer, acabou o teu tempo de vida. Nós sabemos pela história que ele vai aos pés do Senhor, ele ora, ele clama e pede ajuda de Deus. Deus diz para Isaías: volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Quando acontece esse episódio, a Bíblia é clara em nos dizer que os reis da terra, do mundo da época, ficaram sabendo que Deus havia dado mais anos de vida para Ezequias, porque a morte de Ezequias era uma perda nacional e mundial da época, porque Ezequias foi o reformador, ele era um divisor de água da sua geração. E quando o rei da Babilônia veio para visitar Ezequias e saber da sua convalescência e de tudo que ele havia enfrentado e da cura que ele recebera de Deus para ter mais 15 anos, preste atenção nisso. A Bíblia diz que Ezequias pecou contra o Senhor, porque ele abriu as portas da sua casa, ele abriu as portas do seu reinado, e ele mostrou tudo o que ele tinha para o rei da Babilônia. Não vou entrar nisso, mas todos sabem que depois a Babilônia veio e tornou o povo de Israel cativo, porque começa lá atrás. A Bíblia vai nos mostrar claramente no capítulo 39 de Isaías, a partir do versículo 1, que Ezequias mostrou tudo que ele tinha de armamentos. Ezequias mostrou tudo que ele tinha de implementos de guerra. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão ali que é militar: é costume os armamentos serem mostrados para um exército? Não pode, não pode, não pode. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você aplicar para a tua vida. Não mostra para o teu adversário quais são as armas que você luta. Não abre a porta da tua casa para mostrar o que você tem dentro de casa. O Espírito Santo me conduz nessa palavra a dizer que tem gente que está mostrando o seu íntimo da sua casa, que está mostrando aquilo que Deus deu para você, que é restrito para você e para mais ninguém. Sabe qual foi o maior defeito de Ezequias? Não foi as outras coisas, foi pior do que isso, foi ele chamar a Babilônia, mostrar para a Babilônia o que ele tinha. O rei veio visitá-lo, mas o rei não pediu para ver as suas coisas, está no texto. Se você ler a partir do capítulo 39, versículo 1 de Isaías, você vai ver que o rei não pediu para ver, mas quando ele faz isso, ele mostra tudo o que tem. A Bíblia diz que Deus chama Isaías para confrontar Ezequias, e o profeta vai lá. Imagina, e quando ele vai lá, porque Isaías era um homem ungido de Deus, ele disse: Ezequias, quem que está aí? Ele sabia quem que estava. E Ezequias disse: quem está aqui é o rei da Babilônia. E o que você mostrou para o rei da Babilônia? Sabe o que Ezequias disse para Isaías? Profeta Isaías: eu não deixei de mostrar nada do que eu tenho na minha casa. Olha o erro, meus irmãos. Eu não deixei de mostrar nada do que eu tenho de armamentos. Eu não deixei de mostrar nada do que eu tenho de pessoas de guerra. Então o texto vai dizer que Isaías profetiza para ele no versículo 5 e diz: então disse Isaías, eis que virão dias, olha a sentença de Deus, que tudo quanto houver em tua casa, olha aí, e tudo que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma. E pior, porque quem mostra a sua casa está sujeito a consequências desastrosas. O versículo diz: e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão
para que sejam eunucos no palácio de Babilônia. Quando essa sentença é dada por Isaías, observe o que o profeta Isaías disse, ou Ezequias melhor, está na tela. Ezequias respondeu a Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Ele disse: a palavra do Senhor é boa, que não era boa, porque era uma sentença contra a sua própria casa. E sabe o que ele termina dizendo? Ao menos haverá paz e segurança no meu tempo. Ai, ai, ai. Eu falei que esse ano ia ser ano de pregar a verdade aqui. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se os meus filhos vão para as drogas, vão se desviar, vão para o mundão, eu não estou nem aí. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Se o meu tempo, esses 15 anos que me restam, for tempo para mim ficar de boas, como a gente diz, para mim ficar tranquilo, em paz, está tudo certo. Como dizia meu pai, aperta o cinto, que eu tenho uma palavra de Deus para você. Você é responsável pela geração que você está criando. Meu Deus, isso aqui é muito forte, a minha carne está tremendo. Você é responsável pelos teus filhos. Você é responsável pela tua família. Você precisa se responsabilizar, porque tem muita gente buscando paz e segurança para ele. Tem muita gente procurando paz e segurança para o seu tempo. Não, eu não posso acreditar que alguém lidere um departamento da igreja para o seu tempo. Não, isso é uma falta de visão, isso é uma loucura. Nós precisamos liderar com o olhar para as próximas gerações. O que temos de pais que chega no ambiente de mesa, de alimentar-se, e são capazes de reclamar, que agora tem o que falar, o sermão do pastor está duro e está muito demorado, que vai ficar mesmo. Tem gente que tem coragem de reclamar da igreja que ele come palavra, que ele congrega. Tem gente que tem coragem de falar mal do pastor na frente dos filhos. Está matando a geração. Está matando os seus filhos espiritualmente falando. Eu nunca vi igreja perfeita, eu nunca vi reino de Deus sem pecador no meio. Nós somos falhos, miseráveis, e não é por isso também que nós vamos levar as coisas de brincadeira. Precisamos ter regras, ser fiéis ao Senhor, mas essa geração que está nas minhas mãos, nas tuas mãos, elas precisam do cuidado, do respeito e da atenção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que os teus lábios sirvam para propagar a bênção para a tua geração. Existem pais que saíram da igreja por causa dos seus desejos, dos seus caprichos, e às vezes eu converso com alguém: por que você não volta? Não, me feriram. Mas os filhos estão se criando fora da igreja. Mas os filhos não têm hábito de vir na igreja, porque vir na igreja é hábito, contribuir é hábito, orar é hábito, é tudo hábito. E se você não gerar isso nos seus filhos, como você vai cuidar dessa geração que está nas tuas mãos para cuidar? Não seja você um Ezequias. Eu estou celebrando a Deus por ver os pais subindo ao templo com as lições de escola dominical na mão, com as crianças pelos braços. Porque tem gente que ele cria o Joãozinho, a Mariazinha dele, numa redoma, ninguém toca nela, e fica um filho mimado que não dá para encostar, já chora. Ô pastor, o senhor, é verdade, mas não dá educação espiritual para o filho.
não dá entendimento da palavra para o filho. Ei, o melhor lugar que tem para você criar os teus filhos, não vou dizer que tem que ser todo dia na igreja, mas é na presença do Senhor, é na casa do Senhor. Nós temos uma geração para prestar conta, e nós não podemos lutar somente para que nós tenhamos a paz que nós desejamos. Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, olha novamente, estejam também preparados. Olha para esse irmão que está do teu lado e pergunta se ele está preparado. Não, pergunta mais forte, você não entendeu. Diga: irmão, você está preparado? É só Bíblia pura. Portanto, estejam preparados. Mas que hora vem? Eu não sei. Estou preparado. Oh glória. Que hora vai vir, pastor? Não sei. O texto sagrado está dizendo que nós não sabemos. O versículo 44 diz: estejam também preparados, pois não sabemos a hora que o Filho do Homem virá. O Filho do Homem está em letra maiúscula. E quem que é o Filho do Homem? Jesus. E quem que é o ladrão? Diabo, Satanás. Está no texto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria. Ei, não deixe o diabo entrar, mas esteja preparado para a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é interpretação textual, cada um faz a sua. Mas lá em casa o ladrão não vai entrar em nome de Jesus. O senhor é melhor? Não, eu sou pior, eu preciso de Jesus. Eu tenho pedido misericórdia. Na minha família o ladrão não vai entrar, porque eu vou estar vigilante. Você sabe qual é o maior investimento que você faz? Não é investir na bolsa de valores, embora seja um meio de você investir dinheiro. Eu gosto muito de pensar em economia. E o maior economista que já surgiu nesse mundo chama-se José. Guardou cereal e trocou por ouro. Está na Bíblia. E é bonito fazer isso. Cuide do seu patrimônio, invista, tenha previdência. Corre aí os irmãos aí, ó, tem irmão de banco aí, bancários aí. Vai lá e faz. Cuida da sua vida financeira. Mas você quer poupar de verdade? Investe no banco celestial. Eu não estou falando de dinheiro agora. Tempo de joelho dobrado. Esse tempo que você usa para murmurar, ô pastor, usa para abençoar. Ô senhor, hoje mesmo, não, vai ser assim, já está decretado, está determinado. Que agora eu estou 6 anos, vou completar agora aqui. Todo mundo sabe que eu chamo de querido e abraço, mas a palavra vai ser pregada. Sabe o que está vindo pela frente aí? Malaquias. Ai dos ministros, eu vou pregar Malaquias aqui. Porque eu estou vendo muita mistura, irmão. Ei, você que diz que serve a Deus misturado com o mundo, em nome de Jesus larga, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós precisamos cuidar, nós precisamos estar atentos, porque se o ladrão entrar na nossa casa, nós estamos mortos. Há uma busca por paz e segurança. E deixa eu dizer para vocês que as horas passam muito rápido. Falta pouco tempo para as eleições. E quando vierem os candidatos, o que eles vão oferecer para nós? Paz e segurança.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós precisamos das propostas governamentais? Não, senhores. Porque nós somos como a igreja de Tessalônica. A respeito dos tempos e das estações, não preciso vos escrever. Aleluia. Porque aqui sentado nesses bancos tem uma igreja madura. É pecadores que estão sentados nessas poltronas? Sim, são pecadores. O pastor que está é um outro pecador, é um coitado, dependente da misericórdia. Mas se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui nesta casa, é buscar saber os tempos e as estações que já está determinada pelo nosso Pai. Porque quando eles achar que estamos vivendo em paz e segurança, virá repentina destruição. Agora Marcos 13:34, e eu já vou indo para o fechamento, que é quase 9 horas. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Essa obra é para quem? Para nós. Cada um tem a sua obra. Amém? Quem vai ganhar o seu vizinho para Jesus lá não é eu, é você. Eu tenho que ganhar o meu. Já está dando problema lá no prédio. Já não tem gente querendo entrar no elevador lá. Que eu estou ganhando, estou indo, então eu vou falar. Você está falando de Jesus lá? Cada um a sua, o quê? Sua obra. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Quem que é o Senhor da casa? É o nosso Senhor Deus, nosso Jesus. Mas o versículo 34 diz assim, os servos receberam cada um a sua obra, cada um o seu trabalho. E também o porteiro recebeu a sua tarefa. Enquanto a igreja trabalha, olha a minha interpretação, o porteiro cuida da igreja. E quando eu li isso aqui essa madrugada, eu comecei a chorar. E eu caí em mim em prantos e disse: Senhor, será que como porteiro eu estou vigiando enquanto os teus servos trabalham? Porque virá o Senhor da casa, e nós não sabemos quando virá esse Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, ou se é no cantar do galo, mas Ele virá, ou se é pela manhã. Agora, os crentes de Tessalônica, eles estavam cientes, não necessitava que lhes falasse. Mas eu e você, precisamos cuidar. Os servos trabalham e fazem a sua obra e anunciam que Jesus está voltando. Mas o porteiro da casa, recai sobre mim esse compromisso. Eu preciso vigiar, e eu preciso falar, e eu preciso anunciar. E eu confesso que eu estou pregando pouco sobre a vinda de Jesus. E agora esse ano eu vou pregar mais. Eu vou falar mais. Não se assuste. Ô, fulano, o que foi? Ei, cuidado. Ô, fulana, você lá. Que foi, pastor? Cuidado. Ei, não se assusta se eu te chamar. Não te assusta. Porque o porteiro precisa orientar. O porteiro precisa estar vigilante, porque o Senhor da casa não se sabe a hora que Ele vai chegar. E sabe onde é que está o defeito? Eu já conversei com os irmãos da música aqui. Hoje foi cantado sobre a volta de Jesus. Mas sabe o que nós estamos vendo no meio gospel?
Ninguém canta mais sobre a volta de Jesus. Um dia Cristo voltará. Pastor, que hino é esse? A maioria não sabe. 123 harpas. Se eu for cantar aqui, eu fico sozinho. Ou vai cantar uns 3 ou 4 aí. Sabe por quê? Porque os nossos altares estão cheios de pessoas. Você, tem alguém triste com o pastor? Não, né? Depois eu peço perdão para você. Mas deixa eu falar a verdade. Eu estou sentindo falar a verdade. Nós estamos cheios de coaches que sentam num banquinho. Eu falei esses dias na escola dominical e disse assim: não chora não, bebê, Jesus te ama. Sentada num banquinho. Ô gente, isso não é evangelho. O porteiro, quando eu li isso aqui, e eu entendi, eu me coloquei, porque para alguns pode ser que a interpretação seja outra, mas essa parábola para mim ficou clara: os trabalhadores, o pastor e Deus. Ai, aleluia. Se você conseguisse entender que toda a repreensão de Deus é para te deixar preparado como a igreja de Tessalônica. Sabe, onde é que estão os hinos que falam da volta de Jesus? Onde é que estão as pregações? Se os pregadores estão cobrando horrores. Estava falando com o produtor musical aqui sobre isso. Tivemos um tempo de mesa, e ele tocando em palcos com diversos artistas do mundo gospel, me contando como é que é o dia a dia. Sente-se com ele, escute ele para você ouvir. Ei, irmãos, não vou dizer que todo mundo está errado, não vamos generalizar, por favor, mas nós precisamos, irmãos, urgente, abrir os nossos olhos. Nós não vamos dar visibilidade para essas coisas más. Nós servimos a um Deus da palavra, nós precisamos viver ela na íntegra. Ele está para voltar a qualquer momento. Apocalipse 3:3. Olha só: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha aí. E guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti verei. O que esse texto quer dizer? Se eu vigiar, ele não virá como ladrão. Ele só virá me chamar. Ele só virá dizer: Áureo, Pepe, Pop, vai lá, quem mais? Hamilton, Suzana, Zípora. Só chamar, só chamar. Mas para quem, olha só, tem recebido e ouvido e não guardado, é a minha interpretação do texto, virá como ladrão. E ladrão só traz destruição. Ô pastor, eu não quero de forma alguma ser abordado pelo ladrão. Então, em nome de Jesus, eu quero crer que a igreja de Francisco Beltrão, aleluia, que essa sociedade que está lá fora entenda que essas verdades, elas são para nos acordar, porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos trabalhar como porteiros, cuidadores da obra. Irmãos, imagine o peso de responsabilidade que recai sobre nós, porque se eu for dormir sem orar, eu vou influenciar uma geração. As minhas filhas precisam ver eu orando. Se eu não jejuar, as minhas filhas não vão jejuar. Se você não for fiel ao Senhor, seus filhos não serão fiel ao Senhor. É um compromisso assumido. O segredo é vigiar. Mas eu ainda tenho mais um texto, Lucas 21:34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações
se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso aqui é interessante. As pessoas estão carregando as suas preocupações. As pessoas estão carregando os seus interesses. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês aqui. Você sabia que tem líder na igreja que só lidera por interesse? O pastor não sabia que tem. Tem. Ao ponto de quando você vai repreendê-los, você já vê que não tem nada de unção de Deus e obediência. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz é para se aparecer. Tudo que ele faz é porque ele gosta. Porque tudo que você fizer na igreja é arte de liderar, de tocar, de cantar, é arte. É dons e habilidades desenvolvidos, e isso é bom, é prazeroso. Converse com qualquer pessoa que consegue externizar aquilo que ele recebeu de Deus, ele vai se sentir muito bem fazendo o que ele gosta. Sim ou não? Estou falando uma verdade? Sim ou não? Sim, uma verdade. Mas tem pessoas que não são ovelhas. Ei, tem pessoas que não acreditam na volta de Jesus, porque a forma como eles procedem como igreja nega o nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, não vai para o céu. Eu não julgarei ninguém, mas se encontrar uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que não vai para o céu. Porque a pessoa que não tem fé, o filtro dela não consegue acreditar nessas palavras que foram pregadas. O dia do Senhor para ela não é verdade, porque ela não tem fé. Eu vou mais longe, vou apertar mais um pouquinho. Uma pessoa que não tem fé para entregar o seu dízimo na casa do Senhor, porque ele acha que vai faltar. Você acha que uma pessoa dessa tem fé para alcançar a eternidade? Pastor, o senhor está dizendo que quem não dá dízimo não vai para o céu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou trazendo uma comparação de que quem não tem fé, de que se ele tirar o 10%, entregar para o Senhor, e Deus vai guardar ele, não tem fé para mais nada. O que ele vai acreditar mais? Que se no dinheiro, que é uma coisa banal, simplória, passageira, ele engana a si próprio e tenta enganar a Deus, quem dera nas outras coisas. Pastor, eu não sabia que o senhor ia falar isso, mas está na palavra. E sabe o que é interessante? Se nós, aleluia, formos sábios em servi-lo, a Bíblia diz que virá como um laço. Você sabe como é que se usa o laço? O laço dá uma passada, eu apanhava de cinta. Quem aqui apanhou de cinta? Eu apanhei de cinta. Não dava tempo, quando eu pensava em proteger, já tinha dado. É para rir, mas é verdade. Ai, já foi. Laço. Sabe por quê? Porque a vinda de Jesus será muito repentina. Agora o interessante disso tudo é que nós, aleluia, que somos servos do Senhor, aleluia, nós vamos viver para sempre com Ele. E o texto do versículo 36 diz que nós estaremos de pé na presença dEle. E Filipenses capítulo 2 diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas sabe quem que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para os ímpios, porque lá no céu nós não vamos ficar de joelho. Pastor, graças a Deus está doendo o meu de tanto que eu orei na terra. Amém. Lá você não vai ficar de joelho. Não sei se lá tem dor de joelho, mas enfim, pensa aí o que você achar. Eu não vou falar o que não é Bíblia aqui, mas escute, olhe para mim que eu já estou terminando. A Bíblia diz, está no texto, que se nós orar, olha o texto, em todo o tempo,
Se nós orar em todo o tempo, isso quer dizer dobrar os nossos joelhos no ano da oração que nós estamos falando, a força que move a igreja, a oração, o tema do ano. Se nós dobrarmos os joelhos, nós vamos ficar de pé diante de Deus. Agora, quem não quiser dobrar os joelhos, não é eu que estou falando, é a Bíblia. E também não estou falando no sentido físico, porque tem alguém que não dobra os joelhos. Estou falando no sentido espiritual, que o dobrar de joelhos aqui é a pessoa, vocês entenderam, pessoa que ora. Agora, quem não orar, quem não se dobrar aqui na terra, naquele dia, vai ter que se dobrar diante de Deus.